Fala pessoal, tudo bem? Emily aqui. Olha só, hoje eu vim falar sobre 4 maiores causas do fracasso. Eu sei que existem muitas outras causas, existem coisas que por trás disso que às vezes a gente desconhece, mas eu queria realmente falar aqui nesse vídeo o que eu acredito que são coisas comuns que fazem as pessoas desistir ou de obter sucesso naquilo que elas querem. Ou seja, que fazem elas não alcançarem o que realmente desejam. E seja, por exemplo, na área financeira, na área emocional, na área espiritual. Então, o que eu vou falar aqui são as 4 maiores causas do fracasso. E você pode ver isso. Se você reconhecer que você tem isso na sua vida, você pode tentar observar e extrair desse vídeo aqui algo para você mudar, beleza? Então, é sobre essa questão que eu gostaria de falar nesse vídeo. Espero que vocês gostem. A primeira causa do fracasso, que eu acredito, até anotei aqui, é falta de um objetivo bem definido na vida. Pessoal, muita gente confunde vontade com ter um objetivo. Por exemplo, muitas pessoas, elas querem ser ricas. Então assim, eu quero ser rico, eu quero ser rica, não é um objetivo bem definido de vida. Isso não é um objetivo de vida. No sentido assim, você vê que isso é algo muito amplo. Então, um objetivo é você ter algo específico e bem definido a ser executado. Outras pessoas eu vejo, meu objetivo é levar a palavra de Deus para as pessoas. Mas isso é uma vontade e ela precisa passar pela etapa de ser específico para ser um objetivo. Então, eu até coloquei aqui que é o seguinte, um objetivo bem definido vai ter que entrar nesses critérios aqui. Tem que passar por o como você vai fazer isso, o quando você vai executar, ou seja, a questão do tempo. Em quanto tempo você vai fazer aquilo? É hoje? É durante um mês? É daqui um ano? Enfim, você precisa ter as datas ou tempos definidos. E principalmente, como que você vai executar essas ações? Ou seja, se tem um objetivo muito grande, você quebrar esses objetivos em coisas diárias que você vai fazer. E também deve passar pelo critério da quantidade, ou seja, quanto você quer acumular ou quantas pessoas você quer impactar naquele espaço de tempo. Um exemplo, entende? Então, por esse critério da quantidade, então vai passar por o como, quanto e quando, esses 3 critérios para ser um objetivo bem definido. Então lembre-se, quando você tiver uma vontade, algo que é muito amplo, então você precisa trazer para o campo da especificidade, que é você definir algo mais específico, porque quanto mais específico, melhor definido é e mais fácil de ser executado. E quando você tem somente a vontade, fica muito difícil você obter sucesso naquilo. A segunda causa é o seguinte, conhecimento insuficiente. Muitas pessoas, elas têm um objetivo bem definido e estão executando as coisas como tem que ser feitas, só que em dado momento elas não conseguem ter o resultado que elas queriam. E talvez isso esteja associado ao conhecimento insuficiente sobre aquilo que você quer alcançar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você trabalha com vendas e você quer aumentar as suas vendas. Talvez em alguns desse processo de vendas, seja na comunicação com o cliente, seja na hora de fechar, ou seja uma questão técnica que você não está sabendo relacionado à tecnologia, a alguma planilha, ou você não está sabendo executar aquilo. Então, talvez você esteja falhando em alguma dessas etapas por desconhecer aquilo ou algo. Então, uma ótima maneira é sempre você buscar conhecimento a respeito daquilo que você quer alcançar. Então, se você quer, por exemplo, vender mais, talvez seja interessante você buscar conhecimento de como que você pode melhorar as suas vendas. Ou ainda, você quer investir ou ter ganhos maiores relacionados aos investimentos. Então, talvez seja interessante você buscar conhecimento, uma leitura, um livro sobre como que você pode
maximizar os seus ganhos, os seus lucros nos investimentos, entendem? Então, o que você quer melhorar, busque conhecimento para não pecar nesse sentido de conhecer insuficiente. Então, às vezes você tem o objetivo bem definido, mas não tem o conhecimento sobre aquilo e aí continua não tendo resultado. A terceira causa seria a procrastinação. Eu acho que não tem um dos problemas que mais afetam assim, as pessoas hoje em dia ou que impedem elas de fazer o que é preciso do que a procrastinação, que seria a velha máxima deixar para depois ou depois eu faço. E quando isso é tão perigoso, pessoal, que assim, quando você vai criando esse hábito, na verdade, assim, não é um hábito, mas quando você vai criando isso ou deixando isso tomar conta da sua vida, o sempre eu, depois eu faço, não, agora não. Não, agora eu não tenho tempo. Agora eu não tenho dinheiro. Não, agora não é o momento de eu fazer isso. Sempre deixando para depois, aquilo vira um costume que é muito mais difícil posteriormente você conseguir quebrar aquilo. Então, via de regra, uma pessoa que deixa sempre para depois, ela tem dificuldades de agir no curto prazo. Então, se ela tem uma ideia genial, ela vai demorar muito tempo para colocar aquilo em prática, porque ela já se acostumou a sempre deixar as coisas para depois. Então, não, depois eu faço e esse depois nunca chega na maioria das vezes. É muito interessante porque quando a gente tem uma ideia, sei lá, uma ideia inovadora, algo que você gostaria de fazer, você tem essa ideia e essa ideia está quente. E se você não coloca ela imediatamente ou você começa a executar ela, com o passar do tempo você pode perceber que essa ideia ela começa a se esfriar. E aí você começa a levantar questionamentos assim, essa ideia nem era tão boa assim. Essa ideia depois eu faço, enfim. E aquela ideia simplesmente esfria até você se esquecer dela, ou de sempre estar ali guardada na caixinha para depois e você nunca executar, entende? Então, uma coisa para você quebrar essa procrastinação é você começar a colocar na sua vida o seguinte: 1, 2, 3, agora. Então, toda vez que você pensar, depois eu leio aquele livro, não. Você fala 1, 2, 3, agora. Eu vou ler agora. Ou levantar da cama. 1, 2, 3, vou levantar agora. Toda vez que você pensar, depois eu faço isso, você começar a executar aquilo naquele momento. E você não parar até concluir ou ter o resultado que você esperava. A quarta causa do fracasso, eu acredito que é a falta de persistência. Muita gente tem o conhecimento necessário para poder alcançar aquilo, tem um objetivo bem definido e, geralmente não deixa para depois. Ela é uma pessoa de ação que faz, que executa. Mas aí que vem a questão. Quando aparece algum problema, ela simplesmente desiste. Ela não tem persistência naquilo. Ou, vamos supor, ela se depara com algum problema e aí, em vez de ela persistir ou naquele caminho, ela simplesmente larga ou muda. E aí fica de galho em galho tentando encontrar oportunidades. Fica de galho em galho buscando alguma outra coisa diferente, em vez de persistir naquilo que ela já está. Isso acontece muito, por exemplo, na questão do trabalho. Às vezes a pessoa ela atende esses critérios aqui, tem tudo para ter sucesso, só que em vez de ela persistir um pouco mais, ela pega e sai do trabalho que ela está. Ela não fica naquilo ali porque ela não tem essa questão de persistir mais um pouco ou ainda de continuar fazendo aquilo. Então, ela, às vezes, em vez de ter um tempo de espera para poder ter essa persistência, ela prefere abrir mão daquilo. Então, acredito que essas são as 4 causas do fracasso. Falta de um objetivo bem definido na vida, conhecimento insuficiente, procrastinação e falta de persistência. Não sei como é a sua vida, não sei como é a sua rotina, mas tente identificar se alguma dessas coisas estão afetando a sua vida, ok? E olha só, eu queria deixar aqui um recado que é o seguinte: hoje é o último dia das inscrições para o treinamento 7 dias para investir. Se você tem interesse em começar a investir do zero, se você tem interesse em ter ganhos no mercado financeiro,
ou levantar ou construir patrimônio, esse treinamento é para você. E aqui na descrição vai ter o link com todas as informações a respeito dele, ok? E a gente se vê, pessoal, em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!